E você, Léa, você não foi internada? Não. Mas você não foi internada por quê? Você passou por uma situação. Não, eu já usei droga. Eu não sou hipócrita. Não, eu sei que você não. Né? Eu conheci a droga na noite. Infelizmente. Foi amor à primeira vista. Graças a Deus. Não vou falar graças a Deus, porque é horrível falar isso. Mas eu só usei a cocaína. Eu agradeço muito a Deus eu não ter caído no crack. Tá? Eu não ter caído no crack. Porque o crack é muito difícil, Jaque, né? Muito difícil. Eu acho que é a droga mais avastalastadora que existe. Eu nunca tive curiosidade. É rápido, né? Diz que é amor à primeira vista. Eu não quis nem saber desse amor. Mas eu conheci na noite, trabalhando em baladas. Os dealers são os traficantes que trabalham nas baladas, que vão nas baladas. Então eu conhecia muito, assim, eu era muito famosinha como host era famosa, na noite. você era famosa. Então, assim, eles chegavam gata, não sei o quê, pra entrar, sem pegar fila. Com as drogas, eu pegava, abraçava eles. Ô, meu amor, já pegava toda a droga. Eu entrava com a droga, né? Tudo esquema. E ele já me dava aquele monte, amor, era de monte. E eu achava, assim, o máximo, eu me sentia poderosa, porque eu ganhava muita droga. E eu cheirava muito. Aí teve a fase minha também de job, que eu fui pra rua fazer programa, que foi a pior fase da minha vida. Não critico jamais, não julgo. É uma profissão também, mas não era pra mim. Eu nunca tive axé na rua. Axé que fala assim, eu não conseguia, eu escolhia, eu tinha nojo. Você escolhia os clientes. Eu escolhia muito cliente. Ô, Leslie, e assim, tinha muito cliente na rua que só saía por causa de droga. Ele só saía se você usasse droga. Só um minutinho. Ó, eu vou falar pra você, porque assim, você não tá quase nem pegando. Você vai fazer assim, você vai ficar de frente pra cá, puxa a sua cadeira um pouquinho pra cá. Eu tô quase deitada aqui. Porque senão você some da câmera e ninguém te vê. Aí, gente... A sua câmera é essa, ó. Oi, gente! Tá, pode continuar. Então, assim, na rua eu falava assim, às vezes, quando eu ia pra rua, eu não vou usar droga, eu não vou usar droga. O primeiro carro que parava, você cheira. Então entra. Porque eles preferem os clientes. Porque eles preferem. Na verdade, nós também não estamos apaixonadas por eles. Então, pra nós é mais fácil encarar. Eu, pelo menos, eu não vou mentir, eu fiz programa porque eu passei fome, necessidade, minha família não aceitou minha transição. Então, pra mim, sair com um cara, que nem agora eu tô apaixonada, a gente... É tão gostoso a pele, a conexão, você ter a relação limpa, careta. Agora, não, eu não tava apaixonada por ninguém, eu tava super fria. Então, eu saía com homens mais velhos, com mocinho novinho, com homem casado, com homem que queria ser baixão, com homem que queria ser passiva, com homem... Aí, teve um momento... que eu não aguentava com homem bem dotado, com homem que... Entendeu? Teve um momento que eu falei, gente, aí a droga, em mim, foi me despertar. Saída. Foi uma saída assim. Uma válvula de escape. Era muito mais fácil você despertava uma libido. Era muito mais fácil você encarar uma pessoa que você não tinha sentimento drogado do que seu. E em mim despertava uma libido, sabe? Porque não tinha sentimento ali. Você, querendo ou não, no job, no programa, você começa a se tornar uma pessoa muito fria. Sim. Você não consegue mais. Então, pra você eu achava que nunca mais eu ia ter sentimento por ninguém. Essa é a realidade. Por isso que Mas como é uma coisa de prazer, né? Então, diferente. Suponhamos, o cara é passivo. Gente, não tem como fingir uma... Não tem, porque você tem que ficar com ereção. Com ereção. Não tem como fingir uma ereção. Eu não conseguia ficar com ereção careta. Então, automaticamente, eu usava a droga... de minha preferência. Já era o contrário. Aí eu conseguia fazer o papel, a fantasia com aquela pessoa, aquele homem que estava me ajudando, né? Me pagando muitíssimo bem, porque no começo eu sempre cobrei muito bem meus programas, coisas... Cara, a gente precisa pagar aluguel, precisa, né? De tudo, né, Leslie? Então eu não ia pra rua brincar, assim, ai que gatinho, não. Feio, bonito, velho, empresário, meu bem, abre a carteira, porque eu preciso receber, eu tô cheia de contas, senão eu ficava louca. E eu já era o contrário da Jaque, vamos supor, eu me drogava, aí o cara queria ser passivo, eu sempre tinha um brinquedo. Porque, meu bem, eu drogada, nada funcionava. Não. Nossa, amiga. Mas ele aceitava o brinquedo? Sim, muitos adoram. Porque eu achava que... Mas você fala consolo? Consolo, eles adoram. Porque eu achava que eles iam querer ver o negócio. Não, eles vêm, mas eles adoram brinquedinhos, eles adoram fazer as fantasias deles. Eu já transei com um cara... Ai, gente. Pode falar, amiga. Eu comi um cara com goma de calabresa. Com o quê, que tava dentro de uma camisinha, dentro do corpo dele, desde a hora que ele me pegou na rua. Ele tava com goma de calabresa dentro dele, na hora que chegou no motel, ele ficou de quatro, soltou dentro. Eu falei, que é isso? Uma calabresa? Uma calabresa. Até hoje eu não como calabresa, cara. Eu fiquei comendo o cara com a calabresa, gente. Vocês têm noção do que enfiar uma calabresa? E detalhe, ele foi embora e levou a calabresa. O que eu fiquei imaginando? Ele vai levar e não fazia. Não, isso é o que é pior. Se ele é casado, levar pra esposa comer. Ou então ela fazia louca. Não vem, dá a calabresa pra fazer
uma porção. Tá louca! Nunca! Amiga, sabe o que me deixa com ódio? Amiga. É que no final das contas, a mulher ia comer a calabresa dele. A mulher ia comer. E o detalhe, amor, faz essa calabresa. Aí ela pega a calabresa e fala assim, mas essa calabresa veio de onde? Eu acho que essa calabresa tá vencida. Mas enfim, amiga. Então assim, e é uma coisa que não era, que não queria, já que falou, empresária, isso tem tudo isso. Mas eu tinha esse. Então, pra você ser uma garota de programa, eu tô assistindo muito aquela série da Bruna Surfistinha lá, a nova que tá passando. E realmente, eu vejo aquela menina, eu tirei o chapéu pra história daquela menina. Mas eu acho assim, você tem que ter uma personalidade do caramba pra ser uma profissional do sexo. E eu não tenho talento, isso. Eu falo eu também não tenho. Eu falo às vezes a minha amiga que tá lá na Europa, quer um beijo, se eu mandar ela me mata. Mas se eu falo, às vezes tenho vontade de ir pra Europa, mas eu vou fazer como se não é todo mundo que eu quero sair. Eu não tenho estômago. Eu não consegui. No programa você não pode escolher, como a Jaque falou. Não. É o gordo, é o magro, é o bonito, é o velho, é o fedido, é o cheiroso, é o da neca enorme, é o sem neca. Então tem todos os tipos. E eu não consigo. Eu tinha que ser cara de bebezinho, tinha que ser aquela coisa linda. Eu escolhia, mas o pior é que eu tinha um axé. Eu nunca voltei da rua sem dinheiro. Eu era assim, ó, uma porta entre a outra. Até com os jogadores, meu bem, eu saí, tá, querida? Então, assim, eu saí com muito homem lindo. Mas aí você começa a ficar com nojo de você começa a se tornar uma pessoa fria. Eu pelo menos me senti assim. Não sei se todos são assim. Mas você se tornou assim meia hora agora, porque a senhora era apaixonadíssima pelos seus ex. Pelos meus ex, não é programa, tô falando de programa. Gata. E outra coisa, tem o lado, né, tem o lado da marginalização também, que a gente se arrisca muito de entrar. Eu acho que na época da Jaque era pior do que a sua. Era pior. Na minha Só que na minha época, no que foi pior do que na época da Jaque? Na época da Jaque, as trans eram mais elitizadas, só via transando grife, elas sofriam muito, apanhava de polícia, tinha que correr, era tudo escondido. Na minha época já era mais fácil, só que o que aconteceu na minha época? Eu falo que a geração, eu ainda peguei um pouco da geração Chandelle, que eu falo que é a geração hoje Chandelle, que a gente levou muito tapa na cara, pros novinhos de hoje tá tudo lindo, maravilhoso. Imagina que eu podia andar de mão dada com meu namorado na rua, na minha época, eu apanhava linda, hoje os meninos se beijam, eu acho lindo, maravilhoso. Mas graças a nossas tapa na cara que a gente levou, que eles podem fazer isso hoje. Eu falo isso pra todos os meninos novinhos. Falo, hoje você pode andar de mão dada, de salto no pé, homem de salto no pé e barba. Se eu andasse assim, meu amor, eu morria. Entendeu? Foi o que hoje eu falei. Não. Então, assim, eu acho que... Eu não sei, gente. O problema da rua, de quando eu peguei a fase da rua, eu já peguei na fase que as trans começaram a roubar. Não, elas roubavam na época. Sim, mas a minha fase foi pior. Mas o roubo sempre teve. Eu falo que foi Deus. Mas você fez programa onde? Na Praça São Benedito. Eu falo que foi Deus. Você precisou passar por cafetina? Mas você passou por cafetina? Sim, eu tenho. Quem foi? Ai... A Didi? Não, minha mãe maravilhosa, a cafetina que eu amo de paixão ela até hoje, que é a Monique das Próteses. Ah, tá. E a minha amiga, eu amo de paixão ela. Mas assim, pra mim, pelo menos ela sempre foi maravilhosa. Mas assim, no começo, depois ela nem comprava mais roupa minha. Ela virou assim, minha mãe mesmo, de xodózinho dela e tudo. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu comecei a virar um marginal. Eu falo até hoje, foi Deus que me tirou essa vida. Ela me tá morta, Paulo. Eu entrava no carro, se eu saísse com um cara, e ele falasse assim pra mim, nossa, você arrasa, que delícia. Você deixa minha mulher no chinelo. Minha mulher é um lixo. Eu deixava o cara detonar com a mulher dele. Na hora que chegava, na hora de pagar, ele abria a carteira e falava... Ele é 100, né? Não, meu amor, eu quero tudo. Tá louca? Por que tudo? Não sei o que tem que comprar isso mesmo. Porque sororidade. Eu não sou melhor que a sua mulher. Sua mulher é um lixo. Então eu mereço tudo, querido. Não, porque eu já começava a socar os caras, já pegava a carteira. Você batia nos caras? Batia, quebrava carro. Eu comecei a virar um marginal. Gente, eu não tenho vergonha de falar. Eu falo até hoje isso. Eu tenho vergonha, sim, das coisas que eu fiz. Não sabia que ela fazia. Mas, então, fiz, eu não escondo de ninguém. Eu sabia do programa, eu não sabia que você passou. Você é tão delicada, não dá pra imaginar assim. Não dá. Teve uma vez que eu peguei um cara... Então, mas é isso que eu tô falando. Rementava, Mona. Eu cheguei numa fase da minha vida tô passada, que eu tava virando Mona. um monstro na rua. Amiga, eu não sabia de verdade. Um monstro, de verdade, eu não sabia dessa dessa fase. Eu virava um monstro, ou eu era patotinha da... Eu vou sair daqui hoje passada. Não, eu tô passada. Não, porque eu peguei essa fase já, aqui na rua, que não, a rua acabou. Sempre teve assalto, né? Você sabe. A rua em Campinas acabou por causa disso. Você for lá, hoje não tem mais movimento. Porque começou a virar uma... Eu achei que era por causa da internet. A gente juntar 5, 6 travestis, quebrar o carro inteiro do cara, deboiar o cara do carro. Amiga, sabe o que eu vi? Você não era nem nascida ainda. Sabe o que eu vi ali na frente? Lembra do lanchão do Alaor? Lembro. Ali na frente, eu lembro certinho que eu tava saindo do carro de alguém, a gente tava comendo lanche,
E aí, 2 carros pra cima, 2 meninas tinham cortado o rosto do rapaz. Sim, eu vi o rapaz saindo assim do carro e ele falando, socorro, socorro. Eu vi que tinha recém-cortado porque ainda tava branco, era carne. Depois que porque ela usava muita navalha. Na minha época, muita navalha na gengiva. Você lembra? A navalha na gengiva. Tem um lance também, assim, a minha revolta, o que era? Vou pegar água enquanto você fala. A minha revolta, sabe o que era? Era o cara humilhar a mulher dele. Isso me deixava frustrada, porque assim, gente, pode ser o que for, mas eu amo mulher de paixão, tanto é que eu sou uma mulher, eu me considero como uma mulher, não sou uma mulher cis, mas eu sou uma mulher. Somos então, mulheres trans, né? Eu sempre me inspirei numa mulher cis. Eu comecei me inspirando numa mulher cis. Então, assim, eu acho a mulher a coisa mais linda da face da Terra. E eu não admito... Eu assisti meu pai, eu cresci vendo meu pai espancando minha mãe, já contei isso no outro podcast. Então, assim, eu tenho um trauma tão grande quando o homem humilha a mulher na minha frente. Até hoje, se eu ver um marido, um casal discutindo, o cara sentar a mão na cara da mulher, eu vou entrar no meio e vou agredir o cara, eu vou em cima do cara. Posso nem conhecer a mulher. Mas eu sou assim... Então, o cara começava a humilhar a mulher dele, eu falava, que cretino, ele tá com a calcinha da mulher dele, dando a bunda pra mim, e falando que a mulher dele é um lixo. Às vezes ele deixa faltar dentro da casa dele o que ele tá pagando pra mim, esse monstro. Por isso que eu fazia isso. Teve uma vez que me pegou, ele tava assim, ó, se mordendo, tudo se mordendo no carro. Ele falou, você cheira? Eu falei, cheiro. Entrei. Logo quando lançou aquela Duster, ele tava com uma Duster zerada, não tinha nem placa. Entrei. Aí ele começou a dar cocaína, e eu cheirando, ele cheirando junto no carro e fomos andando na cidade. Ficamos umas 2 horas, e eu assim, eu dando truque, porque eu era muito esperta nessa parte. Eu falava, não vou ficar louca, que eu não vou conseguir depois nem cobrar. O que eu fazia? Eu dava o truque, lambia o dedo assim, ó, e fazia, cheirava no dedo, a cocaína ficava tudo aqui. Eu limpava, ai, que delícia, não sei o que, e o cara era loucão, se mordendo. Não, ele, umas 2 horas roletando com ele, ele parou o carro e falou assim, desce. Falei, desce, meu dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Falei, então o celular é meu. Peguei o celular. Ele não soltava a minha mão, de jeito nenhum. Falei, eu não vou sair do seu carro de graça, tá louco? Não sou nem uma nóis, você vai me pagar com cocaína. E ele não soltava e começou a me arranhar assim. Aí eu tava com uma unha grande, comecei a rasgar a mão dele, ele não soltava. Aí eu comecei a dar soco na cara dele. Soco, só que ele não soltava a minha mão. A mão que eu tava com o celular. Aí eu falei, você não vai me dar o celular. Tudo bem, eu vou descer no seu carro sem nada. Olha a situação que eu cheguei. Hoje eu falo, gente, é uma vergonha. Eu falei, mas eu tenho que falar, porque foi uma coisa que eu fiz, me arrependo muito, muito mesmo. E é o que eu falo, agradeço a Deus. Não sei se aqui, não tô falando nada de religião, mas agradeço a Deus todos os dias por ter me tirado dessa vida. Hoje eu tenho um trabalho honesto e eu tenho vergonha do que eu fiz. Você desceu mas eu quebrei o carro dele e você rasgou a mão dele? Rasguei a mão dele, peguei meu salto. Sabe o painel? Novinho, painel do eu comecei a estourar. Falei, você é casado, agora você explica pra sua mulher o que aconteceu no seu carro, seu lixo. Eu acabei com o carro dele. Então, assim, é uma maneira das trans também se defender. Imagina a situação de você estar com um cara, ele pegar você, deixar você estar trabalhando, ficar 2 horas com você e depois falar pra você descer do carro dele. Não, já teve. Então tem os prós e os contras. Já teve situações também que eu fiquei louca. Assim, eu sou muito legal, muito boa, assim, eu gosto de tudo certinho, mas já teve situações de eu ficar louca com o cliente, ao ponto de falar pra ele, meu bem, é assim? Não, nós vamos pra delegacia, eu vou quebrar todo o motel, nós vamos pra delegacia e a sua mulher vai saber. Mesmo se ele não tava fazendo o papel de mulher dando ou não, que você dá o rabo, tá? E você tem filho e agora você não quer nem pagar o que eu mereço. Então tem coisas que a humilhação, você tem que colocar a pessoa no lugar dela. Você acaba fazendo porque as meninas que estão na rua já tá, assim, digamos assim, já tá na situação mesmo. A polícia já vai marginalizar mesmo. Então bora levar o boy junto. Eu até quero corrigir, gente, perdão as meninas que trabalham com um programa, que eu falei assim, agora eu agradeço a trabalho honesto. Não que o trabalho do job não seja honesto. É um trabalho digno como outro qualquer. Ela tá ali fazendo o trabalho dela. Cada um, paga quem quer, faz o que quer. Eu agradeço a Deus só ter tirado eu dessa vida, porque realmente eu tava indo pro lado errado. É verdade. E é uma coisa que a minha família sempre me ensinou, nunca roubar nada de ninguém, nunca pegar nada que não é seu. E eu tava fazendo era uma maneira de defesa minha, mas eu estava fazendo maldade, que eu não estava feliz comigo. E sabe uma coisa que você comentou, que eu achei legal, que a gente abriu portas pra hoje um homem que nem tem no mercado que eu trabalho, tem um rapaz, gente, que não sei se, assim... Ele não tem nada a ver com isso. Não, eu acho que... não sei se vocês viram na revista nos Estados Unidos, aquelas gays andrógenas que usam cavanhaque, batom e unha. Jamais na nossa época podia andar assim, Paula. Amor, eu fui no shopping Guatemi, sabe? Eu acho não tinha o Dom Pedro ainda. Sabe o shopping Guatemi? Um dia eu me senti a pessoa mais livre do mundo que eu pude ir com um top. Era uma calça normal e um top.
Porque eu falava, meu Deus, eu vou chamar muita atenção. Sim, a gente tem esse preconceito. Era porque mas hoje em dia, e que bom, eu não tô falando áudio hoje em dia. Hoje em dia pode ser tudo, mas eu falava, meu Deus, alguém vai ver meu umbigo. Mas, Paula, eu vou falar você uma lembra coisa que eu comentei no último podcast? Uma vassoura de peruca sai hoje, ninguém fala nada. Ó, eu lembro uma vez, eu tava indo na casa da Eloá, ainda quando eu morava na Conceição, aquele prédio ali na Conceição, e eu tava com uma calça, você lembra quando começou aquelas calças coloridas de gorgurão, que tinha laranja, vermelha, que tinha os botão? Eu tava com uma calça daquela, pra isso, pra sociedade, era um afronte, um homem, pra eles era um homem, andando daquele jeito. Eu lembro que eu tava descendo, tava eu e a Julinha, nós vimos de Americana, eu tava descendo ali a Barão de Jaguara pra entrar na Conceição. Eu passei na frente de uma loja, eu juro, eu nem vi esse ser humano, esse monstro pra mim. Ele só gritou assim, ô viado, filha da puta, só olhando pra mim por quê? E meteu um chute na minha bunda, eu não entendi o porquê que eu tava apanhando. Era só pela minha vestimenta, e o cara tava falando que tava olhando pra mim, você tá louco? Você tá louco, eu te olhei. Sabe a igreja matriz? Gente, era uma coisa fora do comum. Um dia eu tava andando na 3 de maio, já era umas 8 da noite, assim. Eu tava indo pra casa também, porque eu morava ali na Conceição, na casa da Eloá. Eu tava passando ali, feminina, porque a gente não conseguia disfarçar, né? Não. Veio um rapaz com os 2 pés, assim, deu os 2 pés nas minhas costas, assim. Sim, e eu a gente apanhava de graça. eu caí, olhei pro chão, levantei, fui embora, nem olhei pra quem fez isso. Não podia. Não pode. Hoje eu falo, gente, eu não tô falando parabéns, eu falo, quem viveu nossa época viveu a melhor época da fase, em termos de glamour, de show, de noite. Mas em termos de liberdade, hoje em dia é melhor. Gente, hoje, gente, essa nova geração, não tô falando que vocês devem nada pra gente, mas vocês têm que agradecer muito. Deve sim, amiga. As portas que a gente abriu pra elas. Sua bicha velha, quadrada. Eu falo, não, eu sou velha, quadrada. Deve no mínimo respeito. Porque é isso que eu falo. A única coisa que a gente pede é respeito. Porque, olha, vocês não têm noção do que é isso que a gente tá falando. Não é mentira. É pura verdade. A gente apanhava de graça. Hoje vocês podem andar lá no sucão de mãozinha dada, beijar na boca, como a gente também pode. Entra em qualquer lugar e sai. Mas pra isso a gente apanhou. Imagina que eu podia entrar no banheiro feminino. Entendeu? Imagina que eu podia, o que mais? Vamos supor. Gente, não podia nada. E não tinha esse negócio assim, ó, bullying, podia processar alguém. Viado, acabou e tem que calar a boca. Não tinha nome social, não tinha nome social. Não tinha nada. É Zé, João, vou jogar bola, Ronaldo, né? Vou jogar bola, vai jogar bola. Era isso que a gente escutava, lá no médico. Quantas vezes eu no Ouro Verde? Chamava o de homem. Lotado. 500 pessoas. Fulano de tal! Aí ela levantava assim, aí eu falava, meu Deus, se eu disfarçar, eu vou perder a consulta. Aí chegava na porta do médico, é você? Não, e detalhe, não era só assim. Primeiro, quando você chegava no hospital, você era a última a sentar. A última. Aí a pessoa chamava aqui Sebastião Antônio Pinto. Sempre Pinto o nome da bicha. Aí você levantava disfarçadazinha, vou tomar uma água, pra ninguém notar. Pra ninguém notar que era eu. Aí você chega, e você não podia demorar, porque eles insistiam, Sebastião! E você, seu nome horroroso. E você assim, encolhida. Aí quando você chegava lá perto, do coisa, você chegava na porta e falava assim, oi, tudo bem? Ele falava mais alto, é você, Sebastião? É isso. Nossa, exatamente. Então hoje é tudo muito fácil. Eu falo, eles têm que agradecer muita gente. Tudo muito fácil. Isso daí. É que nem a fase de programa. Imagina que uma trans fazia programa na rua se ela não tivesse silicone. Falando nisso, você não tem, né? Eu não tenho silicone, eu já peguei a nova geração. O seu é todo hormônio? Eu sou todo hormônio. Todo mundo acha que eu tenho silicone, eu não tenho. Mas assim, nunca eu poderia fazer, na época da Jaque, programa. Não mesmo? Tinha que ter pelo menos 1 litro de silicone, alguma coisa que eu tirava como gayzinha. Você não é travesti. Travesti tem que ter silicone. Então hoje em dia, uma menina deixou o cabelo crescer, é feminina, ela é uma mulher trans, pronto. Naquela época jamais era tratada como trans. Então assim, agradeça muito, gente, respeite muito nós, a geração mais antiga, tá? Pelo menos respeitar. Pelo menos respeito, que a gente abriu muitas portas pra vocês. Mas se quiser mandar dinheiro também. Se quiser mandar um pix, tá? Vai aparecer meu telefone aqui. Posso passar minha chave Pix? Pra pagar tudo que a gente passou. Porque eu apanhei muito por vocês. Posso passar minha chave Pix?